Você conhece os produtos típicos do Cerrado? Como a pesquisa pode aumentar a produtividade agrícola e, ao mesmo tempo, ajudar a preservar esse bioma que atinge 1.330 municípios brasileiros. Os especialistas alertam: o Cerrado corre perigo e apontam os desafios que temos pela frente. Agora, por que o Cerrado é o celeiro do Brasil? Bom, essas fotos são autoexplicativas, né? Ali em cima à direita é o Jalapão, não é uma das áreas ainda de Cerrado nativo, e as outras áreas mostram por que a agricultura no Cerrado é tão eficaz e eficiente. Próximo. E as estatísticas, não só as estatísticas de biodiversidade que eu mostrei, mas as estatísticas de produção do Cerrado são impressionantes, né? Então, 47% dos grãos, isso são dados de 2009. 40% da carne ovina, 36% do leite do Brasil saem do bioma Cerrado. Então, não é um lugar assim qualquer. Quase 70% da soja. Esses dados evoluíram. Então, quando a gente olha o Cerrado, nós temos que olhar uma região de alta complexidade em todos os aspectos. É o uso atual, né, agrícola do Cerrado, dos 207 milhões de hectares, senador. Nós temos cerca de 139 milhões de hectares, são áreas agricultáveis. É uma das maiores fronteiras agrícolas do mundo, né? Temos 22 milhões de hectares com culturas anuais, de 54 a 60 milhões de hectares, aí depende um pouco da escala que se faz esse mapeamento, esse zoneamento de pastagem, 3,5 milhões de hectares de culturas perenes, e temos ainda disponível 60 milhões de hectares, considerando todas as unidades de conservação, tudo que preconiza o Código Florestal, que poderiam ser incorporados ao processo produtivo dentro de um marco legal hoje estabelecido no Brasil. Entretanto, a nossa meta da pesquisa não é utilizar essa área disponível de maneira indiscriminada. Nós temos que potencializar as áreas já antropizadas, as áreas já abertas. A legislação, senador, é preciso estabelecer qual que é a maneira que nós vamos caracterizar esse cerrado. Cada órgão usam uma forma própria de caracterizar o cerrado. É preciso ter uma legislação que caracterize o cerrado para que todo o processo de licenciamento dos órgãos ambientais, eles também tratem de maneira única esse procedimento de caracterização do cerrado. Bom, então, basicamente, o que é importante considerar hoje, né, quando a gente fala nas mudanças da região do Cerrado, a gente tem uma via de mão dupla, né? As atividades agrícolas e o aumento da frequência de queimadas têm um impacto direto sobre as emissões de gases de efeito estufa, mas, por outro lado, as mudanças climáticas vão ser determinantes para as mudanças de temperatura e disponibilidade hídrica, que são fundamentais exatamente para o desenvolvimento agrícola da região. Próximo. Então, a realidade que o Cerrado vai enfrentar nas próximas décadas é um aumento da concorrência entre os diferentes usos da terra, porque as pressões globais para a produção de alimentos, combustível, fibras, né, elas vão aumentar. Existe uma interação muito forte entre essas mudanças globais e as mudanças locais. É importante ressaltar que os dados da Embrapa, eu tenho esses dados de cabeça, pode ser que eu erre em fração, mas mostra que nos últimos anos, para um aumento de área plantada de 48%, salvo engano, nos últimos 30 ou 35 anos, nós tivemos um aumento da produção de 248%. O que é óbvio que mostra que a forma mais eficiente, mais inteligente de preservarmos ou de evitarmos o avanço sobre áreas preservadas do bioma cerrado é investindo em ciência, tecnologia e inovação. No que se refere à adaptação das mudanças climáticas, num ambiente de aumento médio da temperatura do planeta e da região do Cerrado, o bioma Cerrado seria o grande laboratório de genes, porque, como nós temos um número muito grande, 4.400 plantas endêmicas na região do Cerrado, adaptadas há milhões de anos, a grandes períodos de estiagem, a grandes mudanças de temperatura, né, possivelmente nos genes dessas plantas, nós teríamos aí o material genético para fazer com que milho, soja, sorgo, feijão, arroz, enfim, essas culturas tradicionais possam no futuro ser adaptadas ao bioma cerrado num ambiente de uma temperatura maior. Veja a importância da ciência e tecnologia. De 1.800 quilos por hectare há 10, 12 anos atrás para 10.600 quilos. Sou um pouco
até mais otimista. Eu acho que nós não teremos problemas em 2050 para alimentarmos 9 bilhões de seres humanos sobre o planeta Terra. Precisamos ter a sustentabilidade como palavra de ordem e precisamos ter aí sim investimento em ciência e tecnologia pesada, porque talvez chegaremos em 2050, senador Blairo Maggi, produzindo 20 mil quilos por hectare. E aí não teríamos problemas com relação a alimentos. Produção e consumo de frutos e produtos do Cerrado. Se nós que estamos aqui nessa sala verificarmos nas nossas dependências, nas nossas residências, poucos de nós, senador Viana, temos aqui, nós que vivemos aqui no Cerrado, e praticamente todos, até o seu estado, lá tem algumas regiões de Cerrado também, nós precisamos de fazer com que a gente incorpore na nossa cultura, na nossa alimentação, os produtos de origem do Cerrado. Assim a gente vai saber valorizar. Não é só o piqui, o baru, mas tem diversos produtos. Aqui nós já temos sorveterias com mais de 60 tipos de sorvete associados à produção do Cerrado. O cidadão que mora na área rural e nós urbanos, nós desconhecemos os valores dos produtos do Cerrado. É preciso aprofundar a pesquisa nessas culturas também, para que a gente possa diversificar a atividade econômica associada à conservação. Eu acho que nós temos um grande desafio para a pesquisa. Eu acho que, com relação à nossa biodiversidade, está tudo por fazer. Nós temos 12 mil espécies de plantas no Cerrado, caracterizado. Mas nós temos que transformar essa biodiversidade em recursos genéticos e recursos econômicos e sociais. Continua sendo um grande desafio para a pesquisa e para a sociedade. Gostaria de enfatizar que a meta nossa na pesquisa é cada vez mais aumentar a produtividade e verticalizar a produção. E temos produtividades cada vez maiores. O Cerrado ele está sendo destruído de forma muito rápida e eu acho que tem que haver, como disse o senador Jorge Viana, políticas públicas que realmente possam frear essa destruição. A coisa está sendo muito rápida e eu acho que a gente tem que realmente escutar os diferentes segmentos da sociedade. Essa questão, como ressaltou o senador Blairo Maggi, de não devemos esgarçar o diálogo entre ambientalistas e os produtores agrícolas, eu acho que realmente isso a gente deve superar isso, mas a gente não tem como tapar o sol com a peneira. Os problemas estão aí e os impactos que estão sendo causados são causados pelos agentes produtores, não tem como fugir disso. Na hora que a gente pega e transforma uma área de cerrado em produção agrícola e para a maioria delas, para exportação, a gente está destruindo o bioma. Então a gente tem que discutir o que é bom para o país em termos de presente e futuro. Será que a gente ser um exportador de commodities, de carne, grãos, aço, isso vai ser bom para o país no futuro? A gente tem que destruir todos os nossos recursos para que possamos atingir esse desenvolvimento que se pretende? Em referência à questão aí do futuro da agricultura, é óbvio que a agricultura e o agronegócio vão definir não só a expansão do Cerrado em si, mas a organização dessa região, como foi feito em outras grandes regiões do mundo. Então, digamos, o futuro pós-agrícola do Cerrado é definido pela agricultura, pelo agronegócio. A questão da agroindústria que está entrando, as grandes cidades, esse eixo Brasília-Goiânia, tudo isso. E não é, o Brasil, nesse ponto, está seguindo os exemplos de alguns dos países mais sofisticados e complexos do mundo. Canadá, Estados Unidos, Alemanha, França, que continuam sendo grandes produtores agrícolas e que, em cima da agricultura, construíram a sociedade que lá tem. Eu tenho debatido muito aqui com os meus colegas no Senado, de que, em muitas oportunidades, o agricultor ele é colocado como um vilão da sociedade, como alguém que não deveria existir. É como se nós tivéssemos que fazer uma opção entre produzir e preservar. Não é assim. Se não tivermos comida na mesa, nós teremos a guerra no dia seguinte. As grandes guerras foram feitas no mundo por causa de comida. As civilizações no passado brigavam muito mais pela terra, pela condição de produzir alguma coisa, do que propriamente espaço. Então, eu não gostaria de ver aqui, senador Hollenberg e convidados,
dentro dessa discussão do Cerrado, esse embate, porque ele não deve existir. Nós devemos ter, sim, a capacidade de produzir e preservar. Se tem uma região do país que está passando da hora de termos uma boa política pública definida, é o Cerrado. Para ficar muito claro, gente, que aqui no Cerrado, eu falo isso para os meus companheiros ambientalistas, aqui é mais difícil de fazer a luta ambiental por conta das próprias características da região. E eu acho que também a luta ambiental ela tinha que ter uma objetividade. Então, aqui, mais do que nunca, nós precisamos resolver a ampliação das unidades de conservação. Temos bem claro essa agenda das águas aqui, isso aqui é a região das águas que nós trabalhamos, e bem claro também uma aliança com o setor produtivo, e aí chamar Embrapa, chamar tudo, para definir onde a gente pode fazer, porque também, diferente da Amazônia, o desmatamento legal, porque nós temos a legislação que permite o desmatamento no Cerrado, como tem na Amazônia, mas aqui numa quantidade muito mais ampla. O Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pela internet www.senado.leg.br/TV. Participe, mande sua mensagem. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.